legal? Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, que é a biologia. E hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, pessoal. Então, vamos ver aí algumas partes anatômicas desse sistema nervoso, parte da sua fisiologia, tranquilo? Tem algumas características desse sistema tão importante aí para a gente, ok? Então, vamos lá, iniciando aqui a nossa viagem sobre o sistema nervoso. Então, nós temos o seguinte, pessoal, sabemos muito bem que o funcionamento dos nossos órgãos, ele é coordenado pelo trabalho que é integrado dos sistemas nervoso e o sistema endócrino. E por que não dizer também com o sistema sensorial, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos as informações ambientais, né, que vão ser captadas aí pelos órgãos dos sentidos, né? Especificamente aí o que eu estou falando sobre esse sistema sensorial, tá? Então os órgãos dos sentidos, eles vão estar sendo aí representados, né, pelo nosso sistema sensorial, tranquilo? Que vai enviar, tá, essas informações ambientais, né, para o sistema nervoso, onde o sistema nervoso ele vai fazer a análise e a interpretação, tudo bem? E vai emitir sinais elétricos que nós chamamos de impulsos nervosos, tá bom? Bom, isso daí ocorre de uma forma um pouco mais rápida, porque vai via neurônios, que são as células do sistema nervoso, como a gente viu lá na aula de tecido nervoso, tá bom? O que ocorre também? O que ocorre é que tem uma comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esse sistema endócrino, ele também vai emitir aí sinais químicos, nesse caso, via hormônios, então, consequentemente, isso vai ocorrer de forma mais lenta. Tá? Então, para onde que eles vão estar emitindo isso? Para que ocorra o funcionamento dos órgãos, tá? Que é justamente a comunicação entre os sistemas, tá? Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema sensorial, para que ocorra o processo chamado de homeostase, ou seja, o equilíbrio funcional do nosso organismo, tá bom? Especificamente nessa aula, nós vamos tratar do sistema nervoso, mas é claro que sempre nós vamos estar fazendo relações com esses outros dois sistemas, que é o sensorial e o endócrino. Tudo bem? Então vamos lá. O sistema nervoso ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente, ou seja, a sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, né, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e vai elaborar respostas que adaptem a essas condições, tá? Como forma de organização do sistema nervoso, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Ele é formado basicamente pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? O SNC, sistema nervoso central, se divide aí no encéfalo e na medula, tá? Mais especificamente. Que o caso do encéfalo, ele pode ser ainda subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Além do que, o tronco encefálico se divide aí no mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então essas são as partes aí do sistema nervoso central e nós vamos estudar cada uma delas. Já o sistema nervoso periférico, ele vai se dividir aí nos nervos, tá? Mais especificamente os nervos cranianos, que compõem-se aí de 12 pares, nos nervos raquidianos, que compõem-se aí de 31 pares, e das chamadas terminações nervosas ou gânglios nervosos. Tudo bem? Olha lá, dá uma olhadinha aqui, tá? Nesse esqueminha, nesse vídeo, para a gente verificar aí só a questão anatômica em si do sistema nervoso. Olha lá. Os processos voluntários são importantíssimos, aí dependem dele, né? Os processos involuntários também, como a circulação, a respiração, a digestão, né? Olha aí a divisão, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central aí, ó, e o periférico, consequentemente, o periférico central. Tranquilo?
a junção, de novo, dos dois. Nós temos aí os nervos cranianos, né? Aqueles que saem do nosso crânio, tá? Os nervos espinais saem aí da medula espinal. Tá? Vamos ter aí o sistema nervoso ainda chamado de sistema nervoso simpático, tá? Sistema nervoso autônomo simpático. E também vamos ter o sistema nervoso parasimpático, tá? Ainda mostrando aí os nervos esplênicos. E a junção de todos os nossos sistemas, né? Que é justamente o que vai formar o nosso organismo. Tranquilo? Tá, então vamos iniciando aqui a divisão do sistema nervoso central. Sabemos que ele é formado pelo encéfalo, né? Que vai ficar aqui no interior do nosso crânio, e pela medula espinal, ok? No interior da coluna vertebral, que vai ficar justamente a medula espinal, tá? Então, o sistema nervoso central, ele é como se fosse uma espécie de quartel-general, ou ainda a sala aí da diretoria, né? Ele recebe, identifica, analisa as informações do meio externo, né? Ou seja, do ambiente. Aí vai tanto do ambiente, claro, como do meio interno também, certo? E aí eles vão ter a capacidade, ou ele tem a capacidade de interpretar as mais variadas informações, tá? Elaborando aí respostas fisiológicas, né, adequadas, que vão adaptar o organismo às mais variadas condições exigidas por esses meios, tá? Então, mais uma vez, para a gente não esquecer, o encéfalo e a medula espinal, que vai formar o sistema nervoso central. Tranquilo? Belezinha. Então, ainda na divisão do sistema nervoso central, o encéfalo ele possui cerca de 1,3 programas aí nos adultos, né? 1,3, 1,4, é uma média aí que a gente sempre encontra na literatura, ok? Está localizado, como já falamos, na caixa craniana e é dividido em 3 partes, que é o cérebro, que é a maior parte, né? O cerebelo e o tronco encefálico. Então, veja aqui o cérebro, esse é o mais conhecido. Geralmente, a gente, quando se trata aí desse órgão, né, a gente vai falar sempre, falando do cérebro, em como se fosse sinônimo do encéfalo, lembrando que o cérebro é uma parte somente do encéfalo, tá? Uma outra parte aí, ó, é o cerebelo, ok? E o tronco encefálico, tá bom? O tronco encefálico se subdivide aí em 3 partes, como a gente falou, e vamos dar mais uma olhadinha aí, tá? Então, essa é a sua divisão, ok? Olha aí. Nós temos, então, que pegando pelo nosso cérebro, né, ele está muito relacionado aí à questão da memória, relacionado aí à interpretação, aos processos de coordenação motora, tá? Controle da temperatura corporal, a sede, a fome, o prazer, relaciona-se com as emoções, ou seja, são várias as funções que o nosso cérebro tem, tá? Consequentemente, o cerebelo ele está mais relacionado à questão do controle do tônus muscular, controle da postura corporal, tá? Atua na coordenação motora, belezinha? Atua no equilíbrio do corpo, influencia nas emoções. Agora, eu chamo a atenção para vocês, no caso do cerebelo, o equilíbrio do corpo, tá? Uma das principais funções, toda vez que a gente falar em equilíbrio, consequentemente, nós vamos estar falando aí do cerebelo, tá bom? A outra parte aqui que a gente vai ter, ó, a chamada ponte ou protuberância, tá? Que vai fazer a comunicação do cérebro com o cerebelo e com o bulbo, tá? Vai estar influenciando nas emoções, interfere aí na pressão arterial, né? E influencia nos movimentos respiratórios, tudo bem? Então, essa ponte aí, ela vai ter algo muito parecido aí com funções aí relacionadas também ao bulbo, né? Que é essa outra parte aqui. Sempre lembrando que ela vai estar fazendo a comunicação aí desse cérebro, né, com o cerebelo e, consequentemente, com o bulbo. O bulbo ele está mais relacionado com o controle dos movimentos cardíacos, né? Controle dos movimentos respiratórios e também influencia aí nos movimentos peristálticos. Tá? Então, são 2 características importantes aí que a gente chama a atenção no caso do bulbo: movimentos cardíacos e principalmente os movimentos respiratórios, responsáveis aí pela respiração.
tá? Então, como a gente pode ver, consequentemente, o cérebro está relacionado com uma maior quantidade de funções, tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Então, só reforçando cada vez mais essa questão aí do encéfalo, né? Então, esse cérebro, ele constitui cerca de 90% dessa nossa massa encefálica. A sua superfície ela é bastante preguiada, justamente para aumentar a sua superfície, tá? Se a gente fosse espalhar ele contém uma área muito grande, ocupar uma área muito grande. O que é que ele faz? Ele começa a ficar dobrado entre si para poder caber nesse espaço aí da nossa caixa craniana, tá? Sabemos que o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, beleza? E esses hemisférios, no caso aí, ele ainda é dividido em duas partes, uma região mais externa, que a gente chama de córtex cerebral, tá? Composta aqui pela chamada substância cinzenta. Essa substância cinzenta, ela é formada pelos corpos neuronais, né? Pelos corpos celulares, né? Os corpos dos neurônios, tá bom? E a região mais interna, tá? A região mais interna que é formada aqui pela substância branca. Essa substância branca que vai ser composta pelos dendritos e pelos axônios dos neurônios. Tranquilo, pessoal? Então, vamos memorizar isso daí, essa subdivisão, né, do nosso cérebro, tá? Mais externamente, chamada de córtex, formada por substância cinzenta. Mais internamente, a substância branca, tá bom? Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente chegar na medula, essas posições se invertem, tá? Vai ficar ao contrário. Aqui no cérebro, substância cinzenta, mais externamente, substância branca, mais no centro, tá bom? Então, vamos nós. Então, ainda na divisão do sistema nervoso central, tá? A gente sabe que o cérebro humano, ele contém aí cerca de 100 bilhões de neurônios, tá? Já vimos que ele é dividido nesses dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e direito, e que trabalham de forma conjunta, claro, e ordenada. Embora aí existam diferenças na interpretação dos estímulos sensoriais que são recebidos por ele, tá? O hemisfério direito, ele é mais especializado na interpretação de informações, né? Das informações geométricas, das informações espaciais, tá bom? Enquanto que o hemisfério esquerdo, ele é mais especializado na linguagem verbal, na lógica, na interpretação dos símbolos, tá? Então, os dois hemisférios, eles são ligados por uma estrutura chamada de corpo caloso, tá? É uma estrutura fibrosa que fica aí entre esses dois hemisférios, tá bom? Então, em detalhes aí, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, com as suas respectivas funções aí, estão mais relacionadas a ele, tá? O direito com relações espaciais, sensibilidade a cores, padrões geométricos, aí, expressão artística, intuição, tá? Já o esquerdo, mais relacionado com a escrita, com a linguagem, a leitura, a conversação, lógica. Tudo bem, pessoal? Belezinha, né? Ok. Vamos lá. Tá? Então, ainda no encéfalo, né, esse cérebro, tá, mais especificamente, que compõe 90% da parte do encéfalo, tá, ele ainda tem umas subdivisões, a gente chama aí essas regiões de tálamo e hipotálamo, tá, que vão estar presentes na região inferior do cérebro. Vamos dar uma olhadinha. Tá? Então, por exemplo, o tálamo ele está muito relacionado aí à reorganização dos estímulos nervosos, tá? A percepção sensorial, ou seja, a questão da consciência em si. Tá? O hipotálamo, por sua vez, ele já está mais relacionado à regulação da homeostase corporal, que é esse equilíbrio do nosso corpo, né? Por exemplo, a questão da temperatura, do apetite, o balanço hídrico, controle da hipófise, né? E outras glândulas aí, tudo bem? Outras glândulas que vão ser extremamente importantíssimas, que a gente já viu lá no funcionamento do sistema endócrino, beleza? Ok, então vamos lá. Ainda temos aqui, dentro do sistema nervoso central, né? Então, pessoal,
nós temos aí que o córtex cerebral, como a gente comentou, ele vai ser formado por essa camada mais externa, ela tem aí aproximadamente 5 milímetros aí de espessura, tá? Que é justamente a substância cinzenta, não podemos esquecer isso, tá bom? Lembrando que essa substância cinzenta ela vai ser formada pelos corpos celulares dos neurônios, tá? São bilhões deles aí. Na parte mais interna, né, abaixo aí da substância cinzenta, vamos ter a substância branca, que ela vai ser composta aí pelos axônios, né, pelos dendritos, como a gente já comentou, ok? No entanto, em meio à substância branca, há basicamente dois centros de neurônios organizados, que vão ser chamados de sistema límbico e os gânglios basais, como a gente pode dar uma verificada aí, tá? Então, esse sistema límbico, ele está regulando as emoções, a memória, as funções instintivas, né? Então, é aquela região que a gente viu lá do tálamo e hipotálamo, belezinha? Então, como o hipotálamo aí, como a gente viu, ele tem uma relação direta, né, com o controle da temperatura corpórea, né? E é o centro da fome, da sede, do sono, do prazer, ok? E ele vai estar compondo o chamado sistema límbico. Temos aí a outra parte, que são os chamados gânglios basais, né? Que vão trabalhar de forma integrada com o lobo frontal, né? Controlando aí, no caso, as funções motoras da gente, tá bom? Então, veja bem, mais uma vez, repetindo para ninguém esquecer, a substância cinzenta no nosso encéfalo fica mais na parte externa, chamada de córtex cerebral, e a substância branca, ó, na região interna, na região mais central. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Ok. Vamos, então. O sistema nervoso central, ele vai ser protegido aí por três membranas aí bem delicadas, tá? Vão estar revestindo esse sistema nervoso. Essas membranas são chamadas de meninges, tá? E elas são de três tipos. A mais externa, chamada de dura mater, ok? Então, trata-se aí a meninge, que fica mais externamente, logo abaixo aí da caixa craniana. Ela é bem dura, bem resistente, bem fibrosa. Olha só, temos a caixa craniana e logo abaixo dela nós vamos ter a chamada dura mater, tá? Essa primeira meninge. A outra meninge, chamada de aracnoide, né? Localiza-se logo abaixo aí da dura mater. Ela é formada por várias fibras que lembram aí teias de aranha, por isso esse nome de aracnoide, tá? Entre as suas fibras aí há um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquor, que ele atua aí como amortecedor contra choques mecânicos, tá? Então veja aí aumentando a questão da proteção do nosso encéfalo, tudo bem? E mais internamente vamos ter a pia mater, tá? A pia mater, que é uma membrana também, né? A meningezinha fininha aí, praticamente aqui aderida à massa encefálica. Ok, pessoal? Então, isso vai acontecer em todo o sistema nervoso central, ou seja, tanto no encéfalo como na medula espinal, nós vamos ter essas três meninges, ok? Veja que a inflamação dessas meninges vai ser denominada de meningite, tá? Aquela doença aí que a gente sempre escuta falar, que pode ser causada aí tanto por vírus como por bactérias, de repente fungos, né? Geralmente a bacteriana é a forma mais comum aí que nós temos de meningite. Belezinha? Tranquilo então? Ok, galera. Então, olha só, o sistema nervoso central, tá? Para a gente ir fechando. Temos o caso do cerebelo, que é essa segunda partezinha aqui, né? A gente estava falando assim do cérebro, agora o cerebelo. Cerebelozinho responsável pelo equilíbrio do corpo, como eu já chamei a atenção aí de vocês, tá? Responsável pelo tônus e pelo vigor muscular, pela orientação espacial, coordenação dos movimentos, tá? Sempre frisando, principalmente falou em equilíbrio corporal, estamos falando do cerebelo. Interessante que, por exemplo, no caso das bebidas alcoólicas, né, o álcool ele acaba interferindo aí no cerebelo, principalmente nos neurotransmissores que trabalham aí nessa região, a tá desempenhando essa função, claro, principal, que é justamente o quê? A questão do equilíbrio. É por isso que
quando a pessoa ingere bebida alcoólica, né, ela vai ficar lá sem equilíbrio, né, tonta, né, bêbada, como a gente geralmente fala. Tudo bem? Porque esse órgão aí, ele vai estar sendo afetado em estar desempenhando a sua função, tá certo? E temos aí, ainda no sistema nervoso central, para a gente fechar realmente, o tronco encefálico. Esse tronco encefálico, na maioria das vezes, aparece somente como ponte e bulbo, né? Mas que a gente tem aí 3 divisões dele, né? Mais especificamente, o mesencéfalo, tá? Mesencéfalozinho aí, que é responsável, né, pela recepção e coordenação da contração muscular, também responsável pela postura corporal, tá? Temos aí a ponte, né, mais especificamente, relacionada também à manutenção da postura corporal, o equilíbrio do corpo, o tônus muscular, tá certo? E, por último, temos o bulbo, que ele está relacionado ao controle dos batimentos cardíacos, extremamente importante, ao controle dos movimentos respiratórios e ao controle aí da deglutição, né? O ato aí de engolir. Tudo bem, pessoal?